Agora nós vamos rever a aula 2, Sistema de Numeração Decimal. Abram a apostila de vocês, essa aula está na página 10 até a 14. Então vamos pensar, quais são os nossos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os algarismos usados para representar um número. Esse sistema é posicional, de base 10, e tem um símbolo para representar o zero. Nesse sistema, ao alterar a posição de um algarismo, alteramos também o número representado. Um algarismo pode representar valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa na escrita de um número. Podemos decompor um número em unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades de milhão e assim por diante. Observe o quadro posicional. Olha, pessoal, nós temos aqui o quadro posicional. Então, na primeira classe, classe das unidades simples. Segunda classe, classe dos milhares. Terceira classe, classe dos milhões. Cada classe está subdividida em 3 ordens. Então, primeira ordem das unidades simples é a unidade, a segunda ordem é dezena, a terceira ordem é a centena. Na classe das milhares, a quarta ordem é a unidade de milhar, a quinta ordem é a dezena de milhar, a sexta ordem é centena de milhar. Classe dos milhões, sétima ordem unidade de milhão, oitava ordem dezena de milhão e a nona ordem centena de milhão. Então, vamos pensar agora um número aqui, olha, dado o número 17.354.798 e sobre ele responder as questões, pensando sempre no nosso quadro posicional de valores. Vamos lá então. Na alternativa A pergunta é: quantas classes ele tem? Bom, vamos escrever novamente esse número, 17.354.798. Bom, quantas classes ele tem? Para eu ver quantas classes, eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então, eu tenho primeira classe, classe das unidades simples, a segunda classe, classe dos milhares, e a terceira, a classe dos milhões. Então, esse número, ele tem quantas classes? Esse número tem 3 classes. Agora, vamos verificar quantas ordens esse número tem. Ele tem 1, 2, 3 classes. Cada classe tem 3 ordens. Então, vamos pensar. Primeira, segunda, terceira. Quarta, quinta, sexta. Sétima, oitava. Ele tem 8 ordens. Quais são os valores assumidos pelo algarismo 7? Olha, o 7, turma, ele aparece 2 vezes nesse número. Então, vamos pensar. Unidade, dezena, centena. 7 centenas. Então, esse primeiro 7, ele assume o valor 700. E vamos continuar. O próximo 7 é unidade de milhão. Então, aqui nós temos 7 unidades de milhão. Então, o valor assumido será 7 milhões. Agora, vamos continuar aqui, ó. Quais são os algarismos que formam esse número? Vamos organizar na ordem crescente. Vamos lá. Então, primeiro, 1, 3, 4, 5, aí vem o 7, o 8 e o 9. Então, esses são os algarismos que formam o número 17.354.798. Olha, presta atenção, o 7 aparece 2 vezes, mas aqui a gente coloca ele uma única vez, porque é o mesmo algarismo. Alternativa E. Qual é a ordem ocupada pelo algarismo 3?
Vamos ver, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Então, ele ocupa a sexta ordem. E a outra pergunta, qual valor ele assume nessa ordem? Nesta sexta ordem, ele é centena de milhar. Então, o algarismo 3 vai representar o valor 300.000. O algarismo 1 ocupa que ordem? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem, oitava ordem. Então, o algarismo 1 ocupa a oitava ordem. A que classe pertence o número 4? Classe das unidades simples, o 4 está na segunda classe, então ele está na classe dos milhares. Então, classe dos milhares. Agora, nós iremos escrever como é que nós lemos esse número. Então, vamos pensar. Já falei várias vezes, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Primeira classe, segunda classe, terceira. Então, terceira classe, ele vai representar para mim 17 milhões. 17 milhões, vou pôr uma vírgula para separar essa classe. Vamos lá, 300 e 54.000, vou pôr a vírgula para separar, que é a classe dos milhares, 354.798. Então, 17 milhões, perdão, pessoal, a caneta ficou na frente, 17.354.798. Agora, na alternativa aí, nós vamos fazer a decomposição desse número. Tem várias maneiras aí de fazer a decomposição. Quando nós trabalhamos, eu passei pela sala e vi que cada aluno aí tem uma maneira de fazer. Eu vou fazer aqui pensando no nosso quadro posicional. Então, vamos pensar. Se o número 1 ocupa a oitava ordem, então ele vai representar para mim 10 milhões. Mais o número 7 ocupa a unidade de milhão, então ele vale para mim 7 milhões. Mais o 3, a centena de milhar, então eu vou ter 300.000. Mais o 5, que ocupa a dezena de milhar, 50.000. Mais o número 4, que ocupa a unidade de milhar, 4.000. Mais o número 7, que ocupa a centena simples, 700. Mais o número 9, que ocupa a dezena simples, 90, mais 8. Certo? Eu poderia também colocar 10, dezena de milhar, 7, unidade de milhão, o 3, centena de milhar, 5, dezena de milhar, 4, unidade de milhar, 7 centenas, 9 dezenas e 8 unidades. Tranquilo, não tem problema se vocês acharem melhor fazer desta maneira. Agora, é com vocês. Abra sua apostila na página 14 e refaça o exercício 4.